Ufa, torcedor rubro-negro, na noite de ontem o Flamengo se classificou para as semifinais aí da Libertadores da América num jogo completamente complicado, num jogo bem difícil contra o Estudiantes, né? Primeira coisa eu quero falar, se esperava um jogo muito mais hostil, né? Muito mais físico, catimbado, e eu não achei que isso aconteceu no jogo contra o Estudiantes. Evidentemente que antes da bola rolar, teve aquelas situações da pedrada, né? Teve as situações dos torcedores, né? A pedrada, pra mim, é um bando de vagabundo, né? Porra, se submete a tacar pedra no ônibus pra ferir outras pessoas. Eu acho que torcedor, né, que vai pro estádio e antes de entrar no estádio sequer entra pra entrar na porrada e se matar, pra mim é um bando de idiota. Essa é a minha opinião sobre isso, né? Mas um jogo de ontem mais complexo do que se imaginava, foi o que eu disse até nas redes sociais. Grande parte da imprensa, eu vou falar baixinho de onde é que é a imprensa paulista, falou, não, o Flamengo é muito mais time, o Flamengo vai amassar o Estudiantes. Cara, o Flamengo não jogou bem. Não jogou bem. Eu acho que a grande última atuação do Flamengo, me corrija se eu estiver errado, foi contra o Vitória. Contra o Estudiantes, o Flamengo fez um primeiro tempo ali muito bom, mas bom mesmo, foi os primeiros 20 minutos, depois o Flamengo simplesmente sentou na vantagem, se complicou e teve que ir para a Argentina bem ligado para não sair com a eliminação, né? Teve um segundo gol, por sorte o jogador estava impedido e realmente estava muito impedido. O Flamengo trocando muito passes, mas sem nenhum tipo de objetividade. Isso me chamou muito a atenção, chamou a atenção também da galera que estava lá na transmissão, que era um Flamengo que queria muito a posse de bola, mas uma posse de bola estéril, uma posse de bola que não chegava a lugar nenhum. E chegou um determinado momento do jogo que a grande, né, estratégia do Flamengo era simplesmente fazer chuveirinho na área. Era fazer chuveirinho na área e não estava dando certo. E aí saiu o Pedro, jogou mal demais, não era jogo pro Pedro, não era. O Samuel Lino, se não me engano, ele continuou até o final, mas eu teria colocado o Everton Cebolinha nessa partida também. Todas as jogadas, todas as tentativas do Samuel Lino não deram em nada, tá deixando a desejar. Mas só que quem não jogou nada, quem teve um futebol pífio, foi o Arrascaeta. O Arrascaeta simplesmente pisou na bola, escorregou na bola, errou passe de meio metro, ele errou tudo, o Arrascaeta. Se o Arrascaeta ele tivesse em campo, ele iria cobrar um pênalti, ele iria perder o pênalti, o Flamengo sequer, porque não foi o dia do Arrascaeta, cara. Tudo que ele tentou deu errado. Tudo que o Arrascaeta tentou fazer na partida não surtiu efeito, deu errado, né? E aí o Flamengo acabou tomando um gol, numa bobeira do Rossi também. Eu acho que o Rossi foi com mão de munheca, foi com mão de alface naquele chute. A bola acabou entrando. Não se pode tomar um gol daquele faltando 10 segundos para poder acabar o primeiro tempo, de você ouvir o treinador, de você se reajustar e voltar, né? Foi um susto desnecessário após esse gol aí que o Rossi acabou tomando. Mas o Flamengo voltou novamente para o segundo tempo, teve as substituições da entrada do Luiz Araújo, que, porra, o Flamengo faz um esforço danado para não chutar, né? Teve umas 3, 4 bolas que todo mundo aqui, eu acho que você em casa, tava assim, chuta, e ninguém chutava. A galera queria sair entrando com bola e tudo, né? O Bruno Henrique entrou, deu um pouco mais de velocidade, um pouco mais de presença de área, mas também não fez grande diferença, e até que o jogo foi para as penalidades. E na rede social, né, eu até postei o seguinte: Rossi, agora é o momento de você, né, se redimir da falha que você teve na primeira etapa, que culminou com o gol da equipe do Estudiantes, e assim foi, ele pegando duas penalidades e colocando aí o Flamengo nas semifinais para pegar o Racing. Jogo que tem que ficar de aprendizado, tá? É um jogo para tirar de aprendizado, até porque as semifinais vão ser muito mais complexas, porque o Racing é um time, não é pouco não, o Racing é um time muito melhor que o Estudiantes. A pressão do estádio do Racing é uma pressão muito mais complexa, é uma pressão muito mais latente, e o Flamengo, para passar do Racing, ele vai precisar, meus amigos, jogar muito mais do que jogou contra a equipe do Estudiantes. Já é sabido, né? Posso estar falando uma grande besteira, me corrija se eu estiver errado aí nos comentários, mas já é sabido que o Flamengo ele vai jogar o segundo jogo fora de casa novamente, né? Porque o Flamengo fez uma primeira fase horrível, lembra lá dos jogos contra o Central Córdoba, né? Enfim, e acabou se classificando em segundo. A LDU tá classificado, a LDU se classificou em primeiro, passou do São Paulo, agora vai enfrentar o Palmeiras lá do outro lado. Então, assim, teremos um Palmeiras e LDU e teremos um Flamengo e Racing. E tem que melhorar muito para poder ficar ruim. O Flamengo tem que melhorar muito para poder ficar ruim. É um time muito técnico, mas que na hora de virar chave, de decidir, tá com dificuldade. Tá com dificuldade de romper essa barreira para decidir. O adversário do Flamengo sempre fica vivo nos jogos.
O Flamengo não consegue matar os adversários em jogos grandes, tá? Não tô falando contra o Vitória, não. Em jogos grandes, até mesmo contra o Mirassol, o Flamengo teve uma dificuldade enorme de matar o jogo e acabou vencendo pelo placar mínimo, tá? Mas essa classificação ela foi importante também para os cofres rubro-negros, porque o Flamengo ganhou mais de 12 milhões em premiações com a vaga na semifinal e da Libertadores, tá? Com a classificação, o Flamengo tem 50,2 milhões arrecadados até agora, né? Na Libertadores da América, e com essa classificação, o clube garantiu mais 3 milhões de dólares, cerca de 16,4 milhões pela participação, aliás, calma aí, ó, 16,4 milhões pela participação na fase de grupos, com mais 330 mil dólares por vitória, né? E como venceu os 3 jogos da primeira fase, somou 5,4 milhões. Avançou para as oitavas, né? Enfim, e foi ganhando, e agora chegou nas quartas aí, botando mais um dinheiro no bolso. Com a classificação para a semifinal, o time alcançou a meta da diretoria, e se chegar à final, o Flamengo vai encher ainda mais os cofres. A premiação para o vice é 7 milhões de dólares, 37,5 milhões de reais, enquanto o campeão leva 24 milhões de dólares, chegando a 128 milhões de reais. Parabéns ao Flamengo pela classificação. Não precisava ser do jeito que foi. Foi além daquilo que a gente imaginava que poderia ser. É um jogo bem complexo, bem difícil. E agora na semifinal vai ser um jogo ainda mais difícil, com um time muito mais qualificado. O Zaratio deu uma entrevista, né? O Zaratio, ex-Atlético Mineiro, ele deu uma entrevista que ele falou o seguinte: olha, eu quero enfrentar o Flamengo, né? Eu gostaria de poder enfrentar o Flamengo, e foi assim que se deu. Então, lá, como eu disse anteriormente, eu achei que seria uma partida com muito pegada, que a equipe argentina iria bater e ia catimbar, mas não aconteceu. Não tivemos entradas maldosas. Teve entrada de jogo, né? Teve um cartão amarelo ali pro Léo Pereira, e nas penalidades o Flamengo fez todas as suas penalidades, não completando a última, né? Eu nem lembro, nem sei quem bateria a última, provavelmente seria o Bruno Henrique. A cobrança do Jorginho espetacular, a cobrança do Léo Pereira arriscadíssima, mas espetacular. Eu acho que a cobrança mais perigosa foi a do Carrascal, mas ele bateu tão bem que mesmo o goleiro Muslera acertando o canto, né, ele não conseguiu fazer a defesa. O Flamengo se classificou, mas se não se classificasse também, cara, estaria não classificado. Lógico, evidente, né? Porque não jogou para se classificar. Então o Flamengo foi no limite do limite do limite, podendo, né, já ter garantido essa classificação no jogo do Maracanã, e acabou deixando a desejar. Então agora o Flamengo vai enfrentar o Racing, vai ter que descansar, agora vai ter jogos aí do Campeonato Brasileiro, e já focar no Racing, já recuperar uns jogadores que estão desgastados aí fisicamente e mentalmente, porque esse jogo o mental teve que ser muito utilizado, e o Flamengo está entre os 4 melhores da Libertadores da América, aos trancos e barrancos, mas chegou o Flamengo aos 4, né? O Flamengo está entre os 4 melhores da Libertadores da América. Vivo no Campeonato Brasileiro, vivo na Libertadores. De um lado, Palmeiras e LDU, do outro lado, Flamengo e Racing. Mais uma pedreira, e tem aquela questão, né? Ninguém quer novamente uma final brasileira. Então, olho na arbitragem, olho na arbitragem nesse jogo aí contra o Racing. A mesma coisa eu falo pros torcedores do Palmeiras lá, olho na arbitragem contra a LDU, porque não é de interesse de ninguém, né? Flamengo e Palmeiras, mais uma vez, na final da Libertadores da América. Você que tá comigo aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Stelman, uma boa tarde pra você, saudações, tamo junto, valeu!